a promoção da igualdade parental. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Fernando Valentim, sociólogo, coordenador executivo do Observatório da Guarda Compartilhada, e Denise Maria Pericini da Silva, psicóloga. Apesar dos avanços na legislação, no Brasil, mais de 80% das decisões sobre a guarda dos filhos são favoráveis às mães. Aos pais, geralmente, cabem pensão e visitas quinzenais. Quais motivações levam advogados e tribunais a serem coniventes com uma cultura que anula a capacidade de um dos genitores, deixa de atender crianças e adolescentes e aprofunda a desigualdade de gênero? Foi por aí que nós terminamos o primeiro bloco, né? Então, essa questão é um balanço do primeiro bloco. Eu queria agora conversar com vocês um pouco mais dos procedimentos, das práticas e da cultura que acaba imperando também nos processos em âmbito judiciário. Fernando. O judiciário, infelizmente, continua tratando a questão da separação, tratando a questão conjugal e questão parental de uma maneira praticamente como se fosse única, ou seja, colocando coisas diferentes no mesmo cesto. Por que isso acontece? A cultura que nós temos ainda hoje, ela ainda é muito herdeira do Código Civil de 1916, que era um código bastante fechado, um código que dava muitos poderes ao homem e menos poderes à mulher. E apesar do Código Civil de 2002 ter feito ter promovido uma série de avanços nos quesitos referentes à igualdade, o que a gente percebe é que, infelizmente, essas questões pouco soam positivamente ao ouvido dos juízes, ao ouvido de alguns promotores. Eu, particularmente, tenho um entendimento de que talvez esse segmento do sistema de justiça, ele misture questões relativas à violência, questões relativas à infração, e ele acaba tendo uma visão bastante turva em relação ao bem-estar dessa criança. O que a gente vê na maioria das vezes num único processo, você tem lá uma ação de guarda, uma ação de pensão alimentícia, uma dissolução do casamento, de divisão de bens, né? Ou seja, fica tudo muito misturado e o judiciário parece que não tem vontade ou não quer separar essas coisas e dar tratamento diferenciado a elas. No final das contas, o que a gente vê é isso, né? A gente vê essa desigualdade de gênero e, principalmente, a gente vê crianças sendo condenadas a ficarem exclusivamente sob a guarda de um ou de outro genitor. Denise, como é que você vê isso no judiciário? Por que no judiciário 80% das decisões ainda são pela guarda unilateral da mãe? Um pouco o que o Fernando comentou, que é essa dificuldade de se adaptar a essas mudanças. Mesmo a gente tendo esse Código Civil de 2002 já promovendo essa equidade, né, entre pai e mãe, a gente ainda continua tendo esse tradicionalismo do judiciário de manter esta guarda à mãe, como se fosse a detentora natural, como se houvesse dons naturais para cuidar dessa mãe, e isso inquestionável, isso como um mito, né? Como se fosse um dogma, certo? E o pai é que tem que ser o provedor único. Então, o que a gente vê isso? Não só nessa mentalidade com os juízes mesmo, né? De já ainda partirem tanto do Código Civil de 1916, que dá essa prerrogativa de guarda materna, tá? E aquele sempre que possível da lei de 2008, e parece que não perceberam ainda a lei de 2014 que determinou a guarda compartilhada como premissa, né, pela aptidão. Então, ainda continuamos tendo negatórias de guarda compartilhada quando os pais estão em litígio, certo? Porque aí fica, mas eles não se entendem, então como é que você vai dar guarda compartilhada? Mas não é, veja bem, não é que os pais precisam se entender, não é o diálogo que leva à guarda compartilhada. Precisa se entender com o filho, né? Não é sim, com o ex-cônjuge, né? Sim, mas é a guarda compartilhada que vai fazer com que eles parem, né, de ficar se atacando mutuamente, de estarem ali se ofendendo, muitas vezes se insultando, tá? Ou ensinando a criança a insultar um ao outro, que são as práticas de alienação parental, para que eles passem a ter o mínimo de respeito. Não precisa se amar, não precisa ser,
né? Nada assim especial, mas precisam ter este respeito mínimo, tá? Como já houve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Caetano Lagrasta, já em 2008, ele deu uma guarda compartilhada mesmo no litígio, justificando que se ele desse a guarda para qualquer um dos dois, ele fomentaria, né, ele permaneceria ali a imaturidade dos pais. E ainda talvez sugerindo que um tivesse mais razão do que o outro. Né? Sim, então, e aí eles vão continuar brigando, eles vão, mesmo para qualquer um dos dois, sempre vai achar que tem razão, que tem prioridade, certo? E não vão ter este entendimento. Então, é a guarda compartilhada que vai fazer com que eles se conscientizem de que as questões conjugais têm que ser discutidas em outra instância, tá? E por uma terapia individual, uma terapia de casal, o que eles preferirem, tá? Uma mediação familiar, certo? E passem a pensar no filho ou nos filhos em comum, certo? Que esses passam a ser a prioridade e não os sentimentos ou ressentimentos, né, de cada um dos pais. Mas a gente ainda tem essa dificuldade do judiciário, então eles ainda oferece essa resistência em dar a guarda compartilhada no litígio, e quem não tem interesse na guarda compartilhada fomenta ainda mais o litígio, porque sabe que o juiz não dá a guarda compartilhada. Agora, quem não tem o interesse na guarda compartilhada? Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, mas que eventualmente a gente nos ocorre, né, essa ideia. Quer dizer, alguém leva vantagem em não aderir ao desenvolvimento de uma cultura? Alguém no judiciário, estou falando, quer dizer, advogados, por exemplo, ganham mais em honorários fazendo litígios do que fazendo processos de guarda unilateral, do que por guarda compartilhada. Haveria algum tipo de interesse também desta ordem, Fernando? O que vem ocorrendo, Tuto, com relação a divórcios, é uma tendência, no Brasil, é uma tendência que ocorre também no mundo. O que ocorre em termos de divórcio no Brasil, ocorre no mundo também. O ano passado, 2014, o Brasil finalizou... Ano retrasado. Ano retrasado, exatamente, perdão, exatamente. Em 2014, o Brasil finalizou em primeira instância 266 mil processos, somente em primeira instância. Tiveram envolvidas aí em litígios de guarda cerca de 305 mil crianças e adolescentes, né? Porque aí vai desde os 0 anos até os 18, 20 anos de idade. Né? Então você veja que são números muito grandes. Né? Em 2012, o Brasil era o 5º país no mundo em número de divórcios. Então é uma curva exponencial que vem crescendo ano a ano. É bem verdade que o judiciário se vê cada vez mais atolado. Isso é algo inquestionável, né? Cada vez mais chegam processos com maior grau de complexidade, com maiores demandas, etc. Mas, por outro lado, fica também extremamente evidente o despreparo do Poder Judiciário para tratar deste volume de processos e dessas questões todas que eu, por exemplo, a doutora Denise, estamos dizendo aqui, que separam de um lado conjugalidade e parentalidade. Se de fato há alguém que se beneficia com isso, é difícil dizer. Mas algo que é bastante simples de ser visto também é que o litígio, os divórcios são um grande negócio para os advogados. Se nós pegarmos esses 266 mil processos e fizermos uma conta simples, multiplicando por 2, o que daria aí alguma coisa em torno de 500 mil processos, e atribuindo a um custo de R$10 mil, que é um custo baixo, a escritórios de advocacia que iniciam processo de divórcio na casa de 50 a 100 mil reais aqui em São Paulo. É claro que isso não ocorre no Brasil inteiro. Há também um contingente muito grande da população que utiliza justiça gratuita, etc. Mas nós chegamos a uma quantia de 5 bilhões de reais ao ano, somente, sem contar honorários de sucumbência, sem contar custas processuais, etc. Né? É difícil afirmar categoricamente que todo advogado tem interesse no litígio, que todo advogado quer o litígio. Mas, por outro lado, que a gente vê os litígios aumentando. Né? Então, é preciso se entender um pouco melhor o que está ocorrendo. Sendo que você dispõe de mecanismos institucionais para não se chegar ao litígio. Né? Existem instâncias intermediárias de mediação, acho que a doutora Denise pode falar um pouco mais. Existem os centros de assistência jurídica, em alguns municípios, JUSCs, em alguns municípios, tal, nos quais este litígio nem precisaria começar. Ele já poderia ser encerrado muito antes. A questão é,
pais e mães querem homologar acordos, advogados têm interesse em homologar acordos, ou o litígio é mais interessante? Denise, Bom, o que você acha? Sobre a questão de advogados ou benefício material, não vou adentrar nesse mérito, mas eu vejo mais pelas próprias famílias mesmo, né? E o que eu vejo é, principalmente o guardião físico, seja ele pai ou mãe, é o que geralmente acaba oferecendo mais dificuldade em aceitar a guarda compartilhada, que é jurídica, né? Que é essa, não necessariamente alternância de casas, mas de poder estar junto, poder acompanhar questões escolares, questões médicas, enfim, poder saber. Buscar e levar na escola, sim, poder sair para acompanhar almoçar, a rotina, etc., de maneira compartilhada e não apenas de 15 em 15 dias sim, no fim de semana. Né? Participar das reuniões escolares, obter informações, e não é só o boleto da mensalidade, né? Como muitos pais acabam sendo lembrados somente quando a mensalidade está atrasada, mas também participar das reuniões escolares, se tem alguma uma questão específica com o filho por uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, então poder chamar este pai também, certo? Uma questão médica, uma questão, vai ter uma viagem, poder planejar essa viagem de férias, o que vai fazer ou deixar de fazer, enfim. Mas existe, sim, da parte do guardião, independente do gênero, essa questão da dificuldade de aceitar a guarda compartilhada, pela questão da pensão alimentícia, como a gente tratou no bloco anterior, né, de não ser mais o recebedor dessa pensão e muitas vezes ele também ter que bancar, né, uma determinada porcentagem. A dificuldade de aceitar que esta criança ainda continue amando este pai ou esta mãe que ele não ama mais, que ele odeia, que ele quer ver sumir, quer que morra, né? E tem, muitas vezes, esse outro ex-cônjuge tem uma nova família, certo? E aí, essa dificuldade do guardião em aceitar que a criança continue gostando não só do outro pai ou mãe, tá? Que ele odeia, mas também da nova família. Certo? E ter que compartilhar o afeto da criança com o outro também e com a atual companheira ou o atual companheiro do ex-cônjuge, tá? E filhos e uma série de coisas. Então, é a hora em que ele não aceita isso, ele oferece todos os tipos de resistência. Se o judiciário quer encaminhar, por exemplo, para a sessão de mediação, ele não vai. E ensina a criança a dizer que não gosta do pai ou da mãe, certo? E nos casos extremos chega a formular acusações de abuso sexual, ou de negligência, ou de violência doméstica, e uma série de coisas que ainda não são devidamente tratadas, não são corretamente tratadas pelo judiciário. E não são corretamente tratadas por quê? Porque, enfim, o judiciário trata delas e trata mal essas questões, ou o judiciário se debruça pouco sobre essas questões? Eu acho que são as duas coisas, né? Trata mal, não consegue tratar adequadamente e não investe nisso, não investe, inclusive, na própria qualificação dos profissionais para isso. E aí, profissionais, está falando só do juiz? Não. Não, está falando dos peritos, dos técnicos? Dos setores técnicos também. Quando eu falei da alienação parental, que é o grande obstáculo à guarda compartilhada, que é justamente ensinar a criança a mudar a percepção e a começar a rejeitar o pai ou a mãe, né, o outro guardião, o outro genitor, melhor dizendo, muitas vezes o que a gente encontra? Quando a gente vai levar esta questão, por exemplo, por uma ação incidental de alienação parental. Tá? Que é o quê? Traduzindo para os leigos. Imagina o seguinte, eu entro com uma ação um pedido de guarda compartilhada. E dali a pouco a criança está dizendo que não gosta mais de mim. Certo? Então, eu posso argumentar que é o genitor que esteja modificando a cabeça, né,
modificando o pensamento dessa criança. E aí eu entro com uma ação na principal, nessa ação de pedido de guarda compartilhada, por exemplo, que se chama incidental de alienação parental. E isso é previsto na Lei 12.318 de 2010, que é a Lei da alienação parental. Ou seja, se eu estou entendendo bem, assim, pedir a guarda compartilhada, o meu ex-cônjuge que não queria a guarda compartilhada, eventualmente pode, para reagir a esse meu pedido, começar a tentar influenciar o nosso filho para que ele rejeite a guarda compartilhada, eu como guardião. Então, minha ex-mulher não quer, ou se fosse o meu caso, eu faria alguma coisa com meu filho para que ele não quisesse a guarda pela mãe. Sim. E aí essa pessoa entra com essa incidental de alienação parental. E a gente começa a questionar, por exemplo, para o judiciário, para o setor técnico do judiciário, se aqueles atos do ex-cônjuge são atos de alienação parental, de modificar a percepção da criança, de alterar os sentimentos da criança, de começar a fazer a criança rejeitar aquele pai ou aquela mãe. E muitas vezes o setor técnico fica esperando que a criança comece a manifestar de fato estes sintomas para daí poder pensar se está havendo ou não alienação parental, ou seja, precisa chegar no risco da criança não gostar mesmo, começar a rejeitar ou reproduzir um discurso de que foi abusada sexualmente, por exemplo, ou foi negligente, né, foi vítima de alguma violência, tá, ou negligência, para daí o judiciário começar a pensar em alguma coisa. E o judiciário poderia fazer o quê para a gente concluir essa... Eu penso que existem já vão acontecendo indícios de algumas coisas, certo? Então, se a questão é levada ao judiciário, ela poderia ser encaminhada para mediação familiar, como eu comentei primeiro. Tá? Porque muitas vezes... E isso não ser uma coisa facultativa, tem que ser algo... Poderia, e eu creio particularmente que isso seria muito benéfico, porque numa mediação haveria algumas condições de você verificar que muitos desses elementos que estão colocados numa petição inicial não são verdadeiros, a partir do momento que você está frente a frente ali com essas pessoas e vendo de fato... E diante de profissionais, de profissionais. Agora, mediação profissional. Claro. Só me permita completar um pouco o teu raciocínio e responder um pouco da questão do Tuto. Quando você perguntou, Tuto, se é um problema de uma falta de preparo ou de uma certa inaptidão, aí, e a Denise colocou que seriam essas, de fato, as duas causas principais, nós nos perguntamos, nós que passamos por várias de família, que tivemos esse tipo de problema, né? Como é que um poder de Estado, que teoricamente é um poder moderador, ele chancela esse tipo de desigualdade? Entendeu? Está nas mãos dele, não só fazer justiça, mas, acima de tudo, moderar o conflito. Não deixar que o conflito permaneça. Ou se agrave. Ou se agrave. Quando esse juiz ou essa juíza decreta essa guarda unilateral, ele faz de um pai, ele faz de um genitor o detentor de tudo e de outro praticamente um perdedor absoluto, né? Ou seja, vai criar um sentimento de revanchismo ou uma apatia total de que esse outro pai ou mãe desapareça, não participe efetivamente, né? Aonde hoje esse poder tem todos os elementos para praticar maior equidade, para praticar um maior equilíbrio. Tá? Então, o que nos salta aos olhos hoje, principalmente após a Lei 13.058, é por que ainda tanto rechaço a esta lei? Por que ainda tanto rechaço a esta lei? E aí, se nós analisarmos que a doutora Denise colocou esses elementos e também um pouco do que eu falei, de que o judiciário está bastante atolado, talvez a gente responda em partes essa questão. Mas não dá para dizer que um juiz de família que tem lá seus 20, 25, 30 anos em varas de família não saiba discernir o que é uma falsa denúncia de uma verdadeira denúncia, o que é de fato um comportamento que possa gerar risco à criança de algo esporádico e assim por diante, entendeu? Ou seja, é necessário que o sistema de justiça se repense e crie de fato mecanismos, juntamente com psicólogos, assistentes sociais e promotores, para olhar essas decisões de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais profunda, né? Não, desculpa, Fernando, mas exatamente. Não é isso? Não, mas era porque eu estava colocando essa questão justamente por isso. Quando a gente leva a questão ao setor técnico, e eu falo setor técnico porque depois ele vai embasar a decisão judicial, certo? Sim.
Então, esse setor técnico, a psicologia e serviço social, ficam esperando que a criança comece, de fato, a assimilar esse discurso do genitor de que o outro pai não presta, a mãe não presta, isso e aquilo, certo? E uma série de ofensas, para daí... Então, a criança já está com a sua percepção toda alterada, já está com o seu afeto todo alterado, os vínculos já estão ameaçados ou já estão para ser destruídos mesmo. E mesmo quando a criança manifesta isso, e mesmo você alegando que isso seja inautêntico, mas o setor técnico ainda considera isso como autêntico. Ou seja, você acha que deveria haver uma certa antecipação em termos de cuidado, né? Um outro tipo de cuidado para que isso pudesse ser mitigado, né? Eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Denise, do também. Fernando, Obrigado. De você que nos acompanhou até aqui. Vimos que trata-se de uma questão polêmica e que precisa avançar muito, precisamos construir uma cultura para poder entender que as crianças não devem sofrer pelos conflitos entre os pais. A guarda compartilhada parece uma boa ferramenta para a gente avançar nessa cultura.